Reforma tributária. Relator apresenta a primeira versão do texto nesta quinta-feira. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senador Eduardo Braga confirmou que deverá concluir a primeira versão do seu relatório sobre a PEC da reforma tributária nesta quinta-feira, dia 19. Chamado de versão 1.0 por Braga, o texto poderá ser alterado até a apresentação oficial do seu relatório, prevista para o próximo dia 24 de outubro. O avanço nas negociações com o governo, na avaliação de Braga, deverá garantir um aumento nos recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR, uma das principais demandas de estados e municípios. Critica, reforma tributária. Voltamos agora aos nossos problemas aqui, voltamos para o doméstico. Reforma tributária. Acabouço fiscal, todo esse imbróglio, dificuldades para cumprir a meta fiscal, o déficit que já passa de 200 bilhões. Quer dizer, o governo vem finalizando um ano com poucas vitórias, muitas dificuldades e principalmente sem zerar o orçamento. Mas a gente tem que analisar também que a nossa classe política está ficando cada vez pior, né? A qualidade dos políticos, incapacidade de votar coisas importantes, por exemplo, né, de resolver as coisas importantes num país, como, né, a tributação, que a gente vive num país que pouca gente paga, muita gente paga pouco imposto, né, e o pobre está ali só pagando imposto. Gente, hoje em dia, você vai no mercado, a tributação, gente, do consumo popular é um absurdo, tá? É um absurdo. E a gente tem uma classe política que não se empenha em resolver logo as coisas para melhorar a vida da população, Márcio. Eles ficam se apegando a temas ridículos, né? Vota logo, resolve logo. A gente está encerrando um ano e não mudou nada. E não mudou nada, Márcio, nessa questão da tributação, da reforma tributária. E é uma coisa que foi tão divulgada, né, na eleição. Não, vamos fazer, vamos, mas parece que eles ficam empacados. Eles precisam trabalhar de verdade para poder melhorar a situação da população, né, Márcio? Vamos criticar aqui, e a gente tem que ser muito, muito correto nisso, tem que ser verdadeiro. Não é uma crítica somente a esse governo, não. Nós vamos buscar aí governos anteriores, né? Tudo bem que o Lula já vem para o terceiro mandato, mas nós vamos criticar tanto os mandatos dele como os outros que ali estiveram, que essa reforma tributária ela é essencial para o país poder realmente ter uma carga tributária menor e favorecer o desenvolvimento. Sim. A maior carga tributária do mundo. Não dá para viver assim, gente. É impossível. Uma máquina pesada. Além da reforma tributária, tem que ter a reforma administrativa. E a reforma administrativa não é criar mais cargos, é enxugar. É dar dinamismo à máquina. A gente tem essa dificuldade. Os municípios precisam de dinheiro, precisam. E tem que ser enviado. Mas também precisamos acompanhar o envio e o desenvolvimento desse dinheiro. Não dá para imaginar que um lado, que é o lado privado, voe e o outro lado ainda fique engatinhando. Sim, a reforma tributária está parecendo um elefante branco, né? Sim, que toda eleição, todo candidato fala, não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos... E aí entra, ganha e não faz. E ela virou um elefante branco. E vira aquele coisa do chora quem não chora não mama. Meu setor quer uma tributação diferente, quer isenção. Aí dá isenção para um. Sim. Ué, e o tributo, como é que faz? Aí o outro que vai pagar tudo? Aí dá isenção para outro. Gente, esse paternalismo tem que acabar. Se deixar, ninguém quer pagar, gente. Se fala para Márcio, você quer pagar imposto? Não. Óbvio que não, ninguém quer pagar imposto. Eu quero isenção. Mas e aí? E a minha isenção vai fazer o quê? Vai fazer com que a carga tributária fique sempre mais pesada. Então, é um país que coloca uma forma de lidar com impostos que realmente prejudica. Principalmente porque a gente vive num país, num estado e numa cidade que a gente paga os nossos impostos e recebe um serviço aquém do que a gente merece. Isso e tudo. Entendeu? A gente não vê, infelizmente, essa quantidade de impostos que a gente paga revertida em prol da população, né? A gente mesmo tem grandes exemplos aqui na nossa cidade, Cubatão, né? A questão de exames que ainda não estão acontecendo, tá? Aquela questão do laboratório não foi resolvida ainda, entendeu? Então, assim, tem muita coisa, né? Tem escola aí que está servindo banana verde de merenda para as crianças, né? Então, é aquilo. A gente sabe que tem que pagar imposto, mas a gente quer ver ele revertido. Todo mundo paga imposto, que a gente e não paga sorrindo, mas quando vê o imposto sendo aplicado, chora. Sim. Porque fica pior ainda, né?
Então, é isso aí. tanto essa questão da tributação dos estados, municípios, essa situação toda que está envolvendo essa reforma tributária, e que a gente fica preocupado com o que de fato vai acontecer, Chico. O que de fato. Vai ser uma reforma séria ou vai ser só para inglês ver? Para beneficiar uma classe apenas, né? Porque o pessoal falou, nós vamos ficar, tudo bem, vai mudar a reforma tributária e o imposto vai ser maior ainda do que o atual. No frigir dos ovos, vai se pagar mais imposto e não fazer. A população, se lasca. Difícil, hein? Já pensou? Você pagando cada vez mais imposto? É absurdo.